E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num embate épico, tanto histórico quanto teológico, que é simplesmente fascinante. É uma daquelas histórias cheias de tensões políticas, reviravoltas e lições profundas que moldaram o jeito como o mundo antigo compreendia religião, sociedade e principalmente a verdade. A pergunta central que pairava no ar em Judá e que, na verdade, ecoa até hoje é exatamente esta: de quem é a voz de Deus? Sabe, quando vários líderes batem no peito afirmando que têm autoridade divina, mas entregam mensagens completamente opostas, como é que a gente identifica o que é real? Esse era o drama absoluto que afligia o antigo Israel, mas que conversa muito com as nossas próprias dinâmicas sociais e de liderança na atualidade. Para entender isso direito, a gente precisa voltar no tempo e acompanhar o que podemos chamar de um verdadeiro duelo de profetas. Um choque de ideias de altíssimo risco que abalou as estruturas lá no ano de 593 a.C. Imagina a cena. Estamos no próprio Templo de Jerusalém, o coração da nação, num momento de tensão extrema. O capítulo 28 de Jeremias narra uma colisão frontal entre duas visões de mundo. De um lado, temos Ananias fazendo um teatro enorme. Ele quebra fisicamente um jugo de madeira na frente de todo mundo e promete que a nação ficaria livre do Império da Babilônia em apenas 2 anos. Era uma promessa deliciosa de ouvir. Uma mentira, claro, mas uma mentira incrivelmente reconfortante. Do outro lado, Jeremias joga um balde de água fria na galera. Ele aparece carregando um jugo de ferro e manda real. A submissão à Babilônia era inevitável. Era uma verdade que doía na alma, mas a mensagem nesse caso não ia se curvar para agradar o otimismo humano de ninguém. E aí a gente entra na anatomia dessas falsas promessas. O que exatamente fazia com que essa ilusão de uma falsa paz convencesse tanta gente de forma tão perigosa? Olhando para o que teólogos históricos escreveram, como o puritano Thomas Brooks, a gente percebe um padrão muito curioso. Esses mensageiros não tinham cara de vilão. Pelo contrário, eles eram bajuladores. Falavam manso, sabe? Eles focavam em pregar o que a plateia queria ouvir, em vez de focar no que ia beneficiar o coração das pessoas. E, para se manterem no topo, frequentemente caluniavam e atacavam os verdadeiros embaixadores para tentar destruir a credibilidade deles. Por fim, ainda inventavam visões tiradas da própria cabeça apenas para agradar o público. O método letal que eles usavam era tão perigoso que Jeremias resumiu tudo numa denúncia que ficou famosa. Eles gritavam paz, paz, quando não há paz. Era a arte de vender um bilhete premiado falso. Eles garantiam uma ilusão dourada de segurança incondicional, dizendo que estava tudo sob controle, quando, na verdade, a nação inteira estava a um passo de desmoronar, enfraquecida por crises morais e ameaças externas reais. O mais absurdo da história toda é que as pessoas achavam que o simples fato de o templo existir ali no meio delas funcionava como um escudo de imunidade automática. A galera explorava os outros, cometia injustiças pesadas e depois corria para o templo achando que estava tudo zerado. Foi essa hipocrisia profunda que Jeremias denunciou no seu famoso Sermão do Templo, chamando o lugar sagrado de covil de salteadores. É como se eles tratassem um ambiente de devoção como um verdadeiro esconderijo para criminosos que não tinham a menor intenção de mudar de vida, buscando apenas uma segurança mágica. Mas e a verdadeira profecia? Bom, aí a gente sai do conforto ilusório e entra no território da verdade que dói. A dura realidade dos mensageiros genuínos. Ao contrário daquela sensação de segurança vazia, a mensagem genuína exigia atitude. A verdadeira proteção nunca ia cair do céu só por causa de um prédio bonito ou cerimônias repetitivas. Jeremias deixou muito claro que era preciso ter mudança na prática. As condições envolviam praticar justiça social de verdade, cuidar ativamente de quem era vulnerável, como os órfãos e as viúvas. Além disso, a nação tinha que parar imediatamente com a idolatria sistêmica, como aquele culto à Rainha dos Céus, e demonstrar um arrependimento sincero. A obediência prática era a única saída possível. Só que a coisa saiu tanto do controle que aconteceu algo chocante. Lá no capítulo 7, a ordem divina que Jeremias recebe é literalmente: Tu, pois, não ores por este povo. Pensa no peso de ler um negócio desses. A rebelião estava tão entranhada na cultura e o desvio da justiça era tão profundo que a paciência chegou no limite absoluto. Pedir por ele se tornou inútil, porque as pessoas simplesmente se recusavam a mudar de rumo. O julgamento se tornou inevitável. E é aqui que entra uma mudança de perspectiva muito interessante nas análises modernas. Afinal, eram só mentiras religiosas ou tinha um grande conflito social rolando por trás das cortinas? É fascinante ver como os acadêmicos de hoje organizam isso. Basicamente, existem 2 lentes principais. A primeira é a visão teológica, muito forte na chamada história deuteronomista,
que encara o conflito puramente como a verdade divina lutando contra a mentira, o que no hebraico eles chamam de sheker. Já a visão sociológica, olhando para um contexto um pouco anterior, no século VIII, vê uma verdadeira luta de classes. Nessa ótica, o que temos são vozes camponesas e marginalizadas batendo de frente com profetas da elite patrocinados pelo Estado. Ou seja, aquelas mentiras otimistas serviam, no fim das contas, para manter os privilégios da realeza, fechando os olhos para o povo que estava sofrendo. Mas como toda mentira acaba cobrando um preço, a gente precisa olhar para o desfecho disso tudo. Quais foram as consequências históricas reais para quem vendia essa paz ilusória? Independente da lente acadêmica que a gente adote, a história tratou de vindicar de forma brutal os mensageiros da verdade. Depois de vários alertas lá no século VIII a.C., chegamos àquele duelo físico e tenso em 593. E olha a gravidade. Ainda naquele mesmo ano, o falso profeta Hananias morre, cumprindo a sentença por ter ensinado a rebelião. O golpe final vem pouco depois, em 587 a.C., com a queda trágica e a destruição total de Jerusalém. Aquele jugo de ferro que Jeremias profetizou virou uma realidade dura e arrasadora para todos. No entanto, a história não acaba apenas em cinzas. E esse número 70 mostra bem isso. Foram 70 anos de exílio na Babilônia. E as fontes analisadas deixam claro que isso não foi uma destruição cega. Na verdade, foi um longo período proposital de disciplina. O objetivo por trás dessa dor toda era arrancar aquela idolatria pela raiz, corrigir os rumos e redimir as pessoas, preparando o terreno para que, no futuro, a confiança deles fosse genuína e não mais baseada num otimismo vazio. E a forma como o engano espiritual é tratado ao longo dos séculos revela uma seriedade imensa. Lá no contexto do Antigo Testamento, a punição para quem espalhava mentiras era a pena capital. Era uma ação extrema para cortar o mal pela raiz fisicamente da nação. Já trazendo isso para o contexto do Novo Testamento e da Igreja moderna, os estudiosos observam que a severidade permanece, mas no formato diferente, através da excomunhão de líderes que não se arrependem. Em qualquer época, o objetivo final é sempre o mesmo: proteger a comunidade contra a corrupção moral e o caos causados pela mentira. O que nos traz para uma reflexão incrivelmente atual. A grande pergunta que fica para nós é: a gente busca a verdade dolorosa que tem o poder de nos transformar ou preferimos abraçar a mentira reconfortante que acaba nos destruindo? Essa batalha entre a verdade genuína e as falsidades fáceis continua acontecendo todos os dias ao nosso redor. Fica aí o convite para a gente analisar criticamente a informação que consumimos e as realidades em que escolhemos acreditar. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima!